Aqui, né? Por que ninguém se lembra desse túnel? Nem tem túnel também na estação rodoviária abaixo da Júlio de Castilhos. Não, ali sim, ali quem todo usa mundo usa. sabe. Mas esse aqui... Quem usa sabe, mas quem não usa não sabe. Agora, superintendente, o que sobrou do antigo DEPREC hoje? O que faz a SPH? A estrutura da SPH hoje conta com 248 funcionários, né? O que era antes? Antes tinha o DEPREC como um conjunto no Rio Grande do Sul, 3.800 funcionários. Né? Foi dividido entre duas superintendências, Rio Grande e Porto Alegre. Porto Alegre ficou com a obrigação e o cuidado de manter todas as hidrovias dragadas do Rio Grande do Sul, dando condições para esse trânsito, que para minha visão é a alternativa do momento, né? E aqui, nessa oportunidade que vocês estão nos dando, né, a ideia é colocar mais gente a par dessa realidade, porque só esse movimento é que vai mudar a nossa realidade, né? Mas hoje, desses 248, temos em torno de 40 que trabalham em Triunfo, em torno de 40 que trabalham em Pelotas, que isso é tudo responsabilidade da SPH, né? Significa que vocês também vão ter que fazer o caminho para Guaíba quando surgirem o barco? Acho que não lembraram, né? Quando lançaram o barco para Guaíba, que tinha que ter uma estradinha aí para lá também, no rio, né? E duas aquaviárias, uma lá e outra aqui. Ritter, sem dúvida, essa foi meio ridículo esse lançamento. Foram várias coisas que o governo que nos antecedeu tomaram medidas sem a participação da SPH. Fizeram a licitação. Não passou pela SPH? Não passou pela SPH. Foi feita dentro da Metroplan, né? Sem o conhecimento da SPH, por isso os distúrbios. Deixaram o empresário lá no meio do Guaíba, navegando, sem entregar para ele, não é, o espaço para ele construir a estação de passageiros. Não fizeram previsão orçamentária para fazer a dragagem que tem que fazer dessa nova linha. Com quantos quilômetros a dragagem? Vai dar 1.800 quilômetros de dragagem. 2 quilômetros, com em torno, estamos fazendo hoje, até sexta-feira, concluímos a batimetria para saber quantos metros cúbicos de areia vão precisar. Que é a análise do solo embaixo do rio, né? Exatamente. Aí, vamos dizer assim, fora isso, também não foi prevista, nem orçada, nem licitada a compra das boias. Se nós vamos botar 120 passageiros a transitar entre Porto Alegre e Guaíba, não é? Nas condições que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, das 6 da manhã às 9 da noite, nós precisamos ter lá lanternas, né, boias com luz, não é? Com radar, com GPS. Né? Aqui no sul, fora o verão, 9 horas é de noite. Não, e no inverno, neblina. Então, vamos dizer assim, essas coisas têm que ser previstas com segurança para depois a gente não se arrepender. Né? Então é isso que agora está se dando a união desse novo governo, das estruturas de governo, para nós corrigirmos essas distorções. É por isso que eu estou falando que de 5 a 6 meses, antes disso não acredito, e 5 a 6 meses eu estou sendo assim, muito otimista, porque só quem trabalha dentro da coisa pública, conhece a coisa pública, sabe quando não tem recurso, que nós temos que buscar o recurso, fazer o processo de licitação para retirada, porque hoje a SPH, de 4 dragas com mais de 50 anos de idade, não tem nenhuma em funcionamento. É preciso que se diga. Nenhuma. Tem que comprar uma nova, que não custa tão caro, né? Olha, Ritter, essa seria a realidade, mas para compra de uma nova, é o prazo de 1 ano para comprar e teria que ter a previsão orçamentária. E essas 4 são reformáveis? As 4 são reformáveis? São reformáveis, isso sempre tem condição, só que vamos dizer assim, ó, teria que ter previsão. Ano passado tinha 3,5 milhões para a reforma dessas dragas, não foi gasto 200 mil reais, não é? Hoje, sabe quanto que eu tenho no orçamento? 50 mil reais. Então, vamos dizer assim, para mim é um prazer quando vocês me convidam para a gente tentar ampliar esse leque e aí nessa mobilização da nossa sociedade tentarmos priorizarmos a hidrovia. Vamos dizer, hoje nós temos 2.500 caminhões que fazem a rota Porto Alegre-Rio Grande. Isso é científico. Aqui na região metropolitana, no nosso entorno, capta 80% da carga que vai para Rio Grande. Vejam só. Ora, isso aqui nós... Chegando nosso cafezinho aqui, dona Nelson. De insegurança. Açúcar ou adoçante?
Eu vou de amargo mesmo, que é tá. doce basta a vida. Não, mas eu queria só chamar a atenção, ainda sobre transportes passageiros via fluvial aqui em Porto Alegre, Guaíba. Eu acho que, pelo menos, que eu vejo muita gente dizendo assim, não sai, isso já eram 20, 30 anos, nós estamos tentando, não sai. Mas eu acho que dessa vez pode sair, porque trata-se de uma... Quem ganhou a licitação é o mesmo que já tem em outros lugares, é dono do barco e Ele tudo. fabrica o barco. O Hugo Não, Klein. quem fabrica é aqui um estaleiro aqui em Porto Alegre, né? Mas ele O projeto é argentino. ele já tem barco, já trabalha lá na região norte, em situação muito mais difícil do que aqui, né? Então, mas faltou isso, faltou abrir o caminho para Mas eu queria perguntar ao superintendente exatamente isso. Quando surgiu a ideia, porque na realidade essa segunda tentativa na história recente do Rio Grande do Sul, em 1980, anos 80, o empresário Abelino Andrés, né, que o nome sempre é ligado ao Lindóia Shopping, ele tentou fazer isso. Na época, aquela coisa de a capitania teria vetado o projeto, questão de sonar. Nós não tínhamos GPS naquela época, radar e coisas assim. Mas quando começou a se rediscutir novamente, eu ficava assim, pasmo, que todo mundo achava que era só botar o barco na água, o catamarã, e chegar e vamos lá para Guaíba. Exatamente. Né? Quer dizer, e os transportes, bota na Zona Sul, ótimo, o cara vai pegar um ônibus lá do IAPI, vai lá na Zona Sul para pegar uma barca que vai custar, sei lá, 12, 15, 20 reais, para ir para Guaíba, não faz sentido isso. E ninguém vai fazer... Com todo o respeito à Guaíba, né, superintendente, vai fazer turismo em Guaíba. É para trabalhar, executivos ou operários. Esses detalhes, que são mais do que detalhes de estação de passageiros, dragagem, não foram levados em conta. Não foram preparados. Mas eu, sinceramente, eu estou acreditando que dessa vez vai. Pode demorar um pouquinho, mas existe vontade. Se depender da SPH, tenho certeza que sai. Se depender do novo governo, porque tem previsão, está no plano de governo a hidrovia do governo Tarso. Está lá a previsão. Nós só vamos ter que alocar recursos para atender essas demandas, né, da sinalização e da dragagem, para que essa coisa aconteça. Claro que ainda falta, eu já estou encaminhando a autorização da ANTAC, não é? São situações assim que daqui a pouquinho... bate contra, que a burocracia é muito grande, mas eu estou acreditando, nós já conseguimos assim avançar, já conseguimos sensibilizar a Polícia Civil, que tirou os caça-níqueis lá de dentro da área do B3, que é para ser entregue nós já conseguimos mobilizar e ter a sensibilidade do OGMO, que é a organização lá de mão de obra que trabalha no Porto, também saiu para abrir leque. A Receita Federal já nos entregou uma área que pode ser alocada para essas finalidades, para botar o pessoal que estava ocupando, né? Ainda falta o Grêmio Náutico União, que nós estamos buscando um espaço provisório. É importante que a gente diga aqui, para que todo mundo ouça, vamos dizer assim, o Estado do Rio Grande do Sul fez uma licitação da revitalização do Cais Mauá, onde está a SPH, onde está todas essas estruturas. E se ele seguir na ordem que está, lógica que está, ele daqui a pouquinho ele tem que fazer a emissão de posse dos licitantes vencedores. E ele tem que entregar limpa toda aquela área. Só que a gente não está falando nisso, né? E são tudo situações que não foram planejadas. O embarque e desembarque não estava dentro da previsão da revitalização. O superintendente, eu acho que o problema maior para mim sempre foi o preço da passagem, né? E pelo que foi noticiado, não vai ser tão alto o preço. R$7, e fala do empresário, na medida que empreendedor, tiver mais gente, né, ele vai abrir promoções. Né? Ele vai abrir promoções. Ele quer, vamos dizer, atrair, fidelizar um porque público. todo o resto, a burocracia a gente consegue vencer. Mas o preço é fundamental para conseguir passageiro, né? Não, é que tu falou tudo, Rita. Ele tem a experiência, ele tem a prática, ele é do ramo, e isso vai fazer com que ele se mantenha e com certeza se espraie esse tipo de transporte alternativo que nós merecemos pelo presente que a natureza nos deu.
E o estacionamento? Depois do intervalo, 8h46, você está ligado no Jornal Gente. A gente está conversando com o superintendente da SPH, a Superintendência de Portos e Hidrovias. O PET-CT Mãe de Deus trouxe para o sul do país a tecnologia que já mudou o tratamento do câncer, pois garante mais precisão e precocidade nos diagnósticos. PET-CT Mãe de Deus, você liga o 3230-2430, especialização constante, superintendente da SPH, Superintendência de Portos e Hidrovias. E o Rita tinha feito a pergunta, né, Rita? Sobre o fechamento do estacionamento. Só repõe para o ouvinte, para ele entender. Eu estou falando do estacionamento entre o Muro da Mauá e o Porto, né? Do lado de dentro. Do lado de dentro. Do lado de fora é área azul. Exatamente isso. E aí? Diz que foi o senhor que mandou fechar. Foi. E por quê? Por quê? Porque quem me conhece há 25 anos, né, na lida da coisa pública, eu sou um homem obediente à lei. Não é? Eu acho que a função do Tribunal de Contas, e temos várias ações que o Tribunal de Contas já chegou e só foi cumpridas suas orientações depois que o escândalo saiu, depois que a coisa foi roubada. Então, nessa situação, há mais de 10 anos, o Tribunal de Contas vem tentando corrigir aquela área. Corrigir é o seguinte, para que o ouvinte nos compreenda. Hoje tem dentro da área do Porto de Porto Alegre 630 carros lá estacionados, não é? Com exceção de uma associação privada do Tribunal de Contas, não é? Mas ninguém mais paga pelo estacionamento. Fora isso, a SPH, tempos atrás, já indenizou um carro que foi de lá roubado, não é? E também, quando eu falo SPH, entenda que é o povo, é o dinheiro do povo saindo do nosso bolso para pagar situações que são irregulares, ilegais e que não foram tomadas medidas sanadoras no passado. Pois bem, o Tribunal de Contas fez um relatório de mais de 15 páginas, não é? E por sucessivas administrações foram dizendo que iam tomar providência, que iam corrigir aquelas distorções e chegava na hora, né? Suspendiam. Ora, chegou no último relatório de 2009, já com ameaça ao superintendente, que hoje estão sendo processados e eu não quero ser eles amanhã, não é? Estão sendo processados com a seguinte previsão de multa. Né? O auditor do Tribunal de Contas vai no primeiro estacionamento particular que todo contribuinte usa em Porto Alegre, vê quanto é que custa mensalmente esse uso de serviço e vai fazer vezes 630, vai cobrar do superintendente. Bom, eu não entendi bem. Quer dizer, a ilegalidade é que estacione e não paga, é isso? Tem terreno que não é público, é isso? É particular. Agora vamos nessa linha de visão. É uma delas, mas eu quero dizer o seguinte, o porto, qual é a finalidade do porto? Não está dentro das obrigações da SPH explorar estacionamento, não é? Vamos dizer que o espaço tivesse assim sem ocupação. Teria que fazer uma licitação. Para se fazer uma licitação, e vocês são homens de comunicação, sabem bem o que eu vou dizer e me ajudem nesse sentido. É preciso ter uma licença ambiental, é preciso ter um estudo de impacto, não é? Econômico, a EVTE, né? Técnico e econômico, sobre a área que vai ser usada. É preciso ter um plano de desenvolvimento e zonamento do porto. Para isso aí eu não tenho recurso no orçamento para fazer, precisaria em torno de 500 mil e demandaria em torno de 1 ano a 1 ano e meio para fazer isso aí. Após isso aí, eu teria que pedir licença para o CAP, que é o Conselho de Autoridades Portuárias, eu teria que pedir licença para a ANTAC, que é a nossa agência, aqui nós temos a GERGS, que faz o terrestre, e a Aquaviário é a ANTAC, que é federal, é a nível de Brasília, e teria que pedir licença para a autoridade aduaneira para permitirem para que eu abrisse uma licitação. Agora vem o ponto crucial, Rita. O ponto crucial é o seguinte: como é que eu vou licitar uma coisa que já foi licitada? Nós não vamos entregar o Cais Mauá para o projeto de revitalização? Essa obrigação entrega todo o nosso porto, Cais Mauá, para os licitantes vencedores da revitalização.
E aí eu vou licitar uma coisa que já está licitada? Não existe. Naquele espaço é para construir os bares, né, o lazer, a cultura. Essa é a realidade. Agora vamos dizer assim, ó, eu não tenho como suspender isso aqui, só se vier ordem por escrito e superiores. Porque eu não posso cometer crime por trabalhar para o povo. Eu não vou fazer isso. Então, vamos dizer, só se vier com ordem superior para reverter esse quadro de irregularidade, de uma das irregularidades que eu peguei dentro do porto. Só quero dizer, claro que eu nunca estacionei lá. Estou falando em nome da... Não, eu não vou mentir, eu já estacionei, porque quando teve a Feira da Agricultura Familiar ano passado, a Band News fez uma programação lá e eu estacionei. Quando eu tinha mania de fazer casamento no armazém, também já estacionei, mas aí era uma circunstância. Tinha casamento agora, no sim, armazém? Não é uma reivindicação, é uma... É um fetiche dos casais. Sério? É impressionante, eu nunca vi E tanta se brigar, coisa. já tiro no rio, né? Agora só falou uma das irregularidades, quais são as outras? Que você Meu encontrou irmão, lá? tem muita coisa irregular, né? Que aos pouquinhos a gente vai tomando pé da situação. Nós estamos fazendo um levantamento completo dentro do porto. Você sabe qual é que é a fonte de arrecadação da SPH? Qual? Né? São as taxas da docagem dos navios, né, no porto, são os arrendamentos dos armazéns do porto, né? E nós não temos, assim, ó, vou dizer, uma grande maioria que a gente está se apercebendo, tem empresas lá dentro do porto, sem contrato com o porto, registradas no porto, registrada com endereço no porto, não é? E que faz o aluguel dos armazéns lá dentro. Como é? Não é, meu irmão, não me pergunte, só desde 2007 que essa coisa acontece. Eu recebi uma denúncia, não é, dentro do CAP, dessa situação de irregularidade. Estou levantando todo esse material para retirar a empresa lá de dentro, não é? São aquelas movimentações políticas que acontecem em paralelo. Só que vamos dizer assim, ó, tudo isso tem risco. Ora, quem está num cargo que eu estou, gosta do dinheiro que recebe. Só que, vamos dizer assim, ó, muitas vezes acabam tomando medidas contrárias à sua responsabilidade por o risco de ser... Mas, superintendente, eu vou fazer uma pergunta meio forte. É o seguinte, quem vem de... Já vim de barco, já vi tiro do outro lado, vê aquilo lá ocioso, décadas... Então bota os navios para lá, porque não tem, quer dizer, não dá para deixar assim, tem que destrinchar esse problema. Quer dizer, por aquilo que o senhor está falando, adeus revitalização. Eu acredito nela, porque eu acho que chega um momento que nós vamos ter que fazer um movimento de rua. Nós vamos fazer que nem os árabes, né? Queremos revitalização, queremos revitalização, né? Ritter, eu também quero revitalizar, né? Mas se o povo soubesse, né, que do lado de lá do muro tem vida e que essa vida mantém a nossa sociedade organizada, se nós pensar que é por dentro do rio que chega quase 1/3 dos recursos que entram no caixa do Estado, a gente pensaria 10 vezes. Mas o porto não foi transferido para outro lugar, lá, Navegantes? Foi para os Navegantes. Só que ali, vamos dizer assim, ó, mesmo nesse quadro, por que eles buscaram a revitalização? Uma falsa promessa de encontro do povo com o rio. Só que ali é toda a estrutura do nosso Estado, que recebeu por delegação do governo federal, para fazer todo esse trabalho. E daqui a pouquinho nós demos as costas para o rio, de uma mobilização que nem eu falei para vocês. 2.400 caminhões transportam hoje de Porto Alegre a Rio Grande. Mas não tem nada a ver com Cais Mauá, tem a ver com Cais Navegantes. Mas isso, né? É um processo de sucateamento que não vem de hoje. Não vem de hoje. Vamos dizer assim, hoje se nós não mantermos a dragagem do rio, daqui a pouquinho nós vamos estar interditando a nossa hidrovia. Mas a dragagem não depende do Cais Mauá, isso que eu quero dizer. Vamos separar as coisas que são separáveis. Se nós tivéssemos antes, aí nós estamos voltando para o passado, né, mantido esse transporte, que no mundo 95% do transporte é utilizado através das hidrovias. É que o país abandonou, né? Abandonou as hidrovias. Isso aí eu concordo com o senhor. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa bem sincera aqui para todo mundo nos ouvir. Se nós gastássemos 5% na manutenção que nós fizemos hoje das rodovias só no Rio Grande do Sul, botássemos investimento dentro do cais do porto, nós teríamos
outra realidade. Não é? O senhor acredita no projeto de revitalização? Olha, eu quero, mas já está a público uma realidade, não é? Que, vamos dizer assim, ó, vai ter que passar por dentro do judiciário. Primeiro, o governo passado não pediu autorização da ANTAC. Primeiro é importante dizer o seguinte, que o porto aqui de Porto Alegre é uma concessão que foi repassada pelo governo federal para o governo do estado. Nesta linha, então, o porto tem que obedecer às regras instituídas pelo governo federal, com a fiscalização do governo federal, para manter o funcionamento do porto. Sim. Então, vamos dizer assim, ó, fizeram um projeto de revitalização sem pedir autorização para a ANTAC, que já está lá no Supremo Tribunal, sendo discutido na Câmara de Conciliação, e o governo do estado quer buscar essa saída. Agora, no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária, foi denunciado com cópia da certidão do registro imóvel aqui de Porto Alegre, não me lembro qual o registro, não, é muita informação, né? Que o estado do Rio Grande do Sul, no governo passado, registrou como sua as terras da União, para poder ter facilitado esse processo de revitalização, de licitação que aconteceu. Em cartório isso? Em cartório. Mas a União não assinou? Não teve assinatura da União. Ele foi lá, numa dessas matrículas, através do judiciário, disse que aquilo ali era da União, com a agregação de terra. Assinatura de alguém da União concordando com isso? Nada, nem a União não sabe. E pelo CAP agora, está sendo denunciado ao ministro dos Portos. Isso aqui é objeto de vergonha nacional. Eu passo por reuniões com todos os portos, não é? E essas coisas não, isso aí grilar o porto, você quer dizer? Infelizmente, fizeram uma grilagem. É a primeira vez que um estado brasileiro registra como suas no cartório de registro de imóveis as terras que pertencem à União. Né? Isso é uma realidade, e isso aí com certeza vai haver repercussões em cima dessas conversas. Além disso, né, a gente tem informação que também foi repassado para a prefeitura, foi subestabelecido para a prefeitura dar continuidade nesse projeto do Cais do Porto. Ora, gente, por tudo que eu entendo de direito, isso aqui é uma coisa que não vai depender de mim, né? Eu só tenho que obedecer o que está publicado, que é hoje regra para nós obedecermos. Só que o seu judiciário der posição contrária. Se houve um equívoco lá no cartório, vai ter que ser consertado isso tudo, com acordos, né? Olha, acordos, União e Estado. Sem dúvida, Osíris, eu só acho que vai ser buscado assim, uma posição definitiva, né? Através de um grande acordo judicial, que passe essa responsabilidade. Ontem eu fiquei sabendo de mais uma, que na própria PGE teria posições diferenciadas, que quem deveria ter feito todo esse trabalho, esse processo de revitalização, de arrendamento, deveria ter sido a SPH, que não participou desse processo. Tá certo. Superintendente da SPH, Superintendência de Portos e Hidrovias, Wanderlan Vasconcelos, obrigado pela presença conosco aqui. Conte sempre com os microfones do Grupo Bandeirantes à disposição. Olha, Osíris, eu agradeço por demais, né? A gente está aberto, a gente tenta dar uma transparência total. Quem quiser saber sobre portos e hidrovias, acesse www.sphr.rs.gov.br. Vamos movimentar o porto. Tá certo, obrigado. 9:03. O transporte de passageiros na modalidade de fretamento eventual ou contínuo requer muito cuidado na hora da contratação. A qualidade e conforto da frota, as licenças legais em dia, o treinamento dos motoristas e uma equipe de apoio por trás são garantia